A paz do Senhor a todos vocês. Bom, no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer um tema super atual, que é carnaval. A gente tá cansado de ver as blasfêmias, né? Parece que cada vez pior, né? São as blasfêmias que o mundo faz contra Deus, contra aquilo que é sagrado através do carnaval. Nós já sabemos que a festa do carnaval é uma festa mundana, uma festa diabólica, infernal. Porém, nos últimos tempos, parece que isso tem se escancarado cada vez mais, tem ficado mais claro, né? O diabo, antigamente, parece que ele fazia as coisas escondidos, e agora não. Agora ele quer mostrar para todo mundo, e realmente, as pessoas que estão indo atrás disso, estão fazendo as coisas consciente daquilo que estão fazendo. Porque nunca foi tão claro que o intuito dessa festa tem sido cada vez mais blasfemar contra Deus. E eu tenho visto realmente muitos canais cristãos evangélicos terem trazido, né, esse tema, falado a respeito dessa provocação, né, que o inimigo tem feito contra o povo de Deus, porque isso nada mais é do que uma provocação contra o povo cristão que ainda está na terra, contra a igreja de Cristo. Mas eu nunca vi nenhum canal trazer isso que eu vou trazer aqui hoje, tá bom? Nunca ouvi em nenhum canal a perspectiva diante da palavra que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, esse vídeo nasceu, a ideia desse vídeo nasceu diante de uma pergunta que me mandaram lá no Instagram, por isso se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo. Kelly Salles Oficial, você vai encontrar muito conteúdo também espiritual lá para elevo da sua fé, tá bom? Mas eu deixei uma caixinha de perguntas lá e pedi que vocês fizessem perguntas sobre o carnaval. E uma das perguntas foi essa. Irmã Kelly, a senhora acha que tudo isso que tem acontecido no carnaval pode trazer maldição para a nossa nação? E aí eu respondi o seguinte, que apesar de parecer uma resposta óbvia, né? É óbvio que um carnaval, né? Essa blasfêmia toda que tem sido, essa provocação contra o céu, vai trazer maldição para essa nação. Apesar de parecer óbvio isso, eu tive uma revelação muito forte da palavra que vai fazer você entender um pouco o que tem acontecido com a humanidade nos últimos dias. Bom, primeiro eu queria que você entendesse que para a gente entender algumas coisas, a gente não pode ir atrás de um texto. E muitas vezes a gente comete esse erro, eu já falei aqui, né? A gente vai atrás de um texto específico que nos dê a resposta daquilo que a gente precisa saber. Mas a palavra do Senhor, ela muitas vezes é usada fora de contexto, quando se utiliza apenas o texto. Então a melhor forma de você entender a vontade de Deus, né, você conhecer um pouco mais o Deus que você serve, como ele se sente, qual é a reação dele diante das coisas, né, qual é a personalidade de Deus. A melhor forma é você olhando a palavra de Deus de uma distância para que você veja panoramicamente, entendeu? Você tem que ter uma visão geral. Você não pode ir direto num texto. Muitas vezes esse texto ele vai sair fora do contexto em que ele foi escrito. Então, a melhor coisa é você olhar a palavra de Deus de uma forma geral, panorâmica. E para isso você se afasta dela e vê ela de uma forma mais completa. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Para a gente entender como Deus age, né, diante de uma nação em que algumas pessoas, porque não é o Brasil inteiro que concorda com o carnaval, o Brasil tem muitos cristãos dentro dele, muitos cristãos, né? A igreja brasileira está viva, está acordada, apesar das suas fragilidades, dos seus defeitos que a igreja tem, sim, mas ela está viva, ela está na terra, ela existe. Então, dentro do Brasil, existe a igreja de Cristo. Então não é todo o Brasil que está entregue, né, ao satanismo, né, às religiões inimigas da cruz, não. Mas uma parcela dessas pessoas, né, principalmente as pessoas que estão na organização desses eventos. Muita gente vai atrás desses eventos porque são fracos, né, estão mortos espiritualmente. Eles não têm força de negar ao pecado. Eles gostam de fazer a vontade da carne, por isso estão ali. Mas não que eles amem Satanás e que eles odeiem a Deus. Mas o fato é que os organizadores desses eventos são pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. São pessoas que sabem exatamente e têm um propósito em cada uma daquelas figuras, daqueles carros alegóricos, quando eles demonstram Jesus apanhando do diabo, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Pois bem, agora qual é a reação de Deus diante de uma nação, sendo que não são todos que cometeram esse pecado? A igreja dele ainda está no Brasil. Qual é a reação de Deus diante de tudo isso?
Será que isso pode trazer maldição para nós, ainda que nós somos fiéis a Deus? Para responder isso para você, eu quero que você se lembre de algumas partes da palavra. Em diversos momentos da Bíblia, a Bíblia mostra homens que eram santos, que eram separados do pecado, obedientes e tementes a Deus, se arrependendo pelo pecado do povo. Muitas vezes a gente vê Moisés pedindo perdão a Deus pelo pecado do povo. Uma história muito clássica é a história de Daniel. Daniel fez uma oração de 21 dias que muita gente conhece. Pois é, nessa oração de 21 dias de Daniel, se você for ler lá no capítulo 9 do livro de Daniel, no capítulo 10 também, você vai entender que oração era essa que Daniel estava fazendo. Daniel estava preso, ele tinha virado escravo na Babilônia, ele tinha sido levado cativo para ser escravo na Babilônia. E Daniel começa a orar no capítulo 9 dizendo: Deus, nos perdoe. Nós erramos contra o Senhor, nos afastamos das suas leis, nos esquecemos dos seus estatutos e pecamos contra ti. E ele começa a se arrepender pelo povo. Só que a Bíblia diz que Daniel era um homem justo. Ele era um exemplo para os jovens. Ele era um jovem que era temente a Deus e obediente a Deus. Então eu olho Daniel, mesmo sendo justo, o próprio Deus faz testemunho da vida de Daniel. Daniel, homem muito amado. Mas por que ele tinha que se arrepender por aquela nação? Eu quero que você entenda, Daniel, ele sabia que ele estava vivendo tudo aquilo, ele tinha sido levado como escravo para a Babilônia por causa do pecado do povo. Porque Deus já tinha falado com o povo de Israel que todas as vezes que eles se afastassem de Deus e fizessem aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Deus ia permitir que eles sofressem, que eles padecessem. E Daniel sabia, ele começa o capítulo 9 dizendo assim: eu sei que o que está acontecendo agora é o cumprimento da palavra que está escrito lá no livro de Jeremias. Ou seja, Daniel sabia que o exílio, Israel ter sido levado cativo para a Babilônia, nada mais era do que uma permissão de Deus. Deus tinha permitido que eles virassem escravos por conta do pecado do povo. É isso que a gente precisa entender. É por isso que a gente precisa se afastar da palavra de Deus, ver ela de uma forma geral, para que a gente não caia na besteira de achar que hoje em dia Deus vai passar a mão na cabeça do Brasil, porque tem uns crentes orando dentro do país. Daniel foi levado cativo. Daniel poderia ter sido poupado por Deus. Deus poderia ter feito Babilônia levar apenas os homens maus para o cativeiro, mas não. Deus permitiu que Daniel fosse, e não só Daniel. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também eram meninos justos, tementes e obedientes a Deus, mas também foram levados cativos. E ali eles passaram, justamente por serem obedientes a Deus, por vários problemas. Cova dos leões, fornalha de fogo ardente. Tudo isso eles passaram enquanto eram escravos na Babilônia. Aí você pode dizer, mas isso não é justo. Por que Deus faria isso? Um Deus tão justo, tão maravilhoso, por que ele pesaria a mão numa nação inteira por conta de um pecado de alguns? Deus é soberano. Não cabe a mim e a você querer julgar a justiça de Deus. Não. Deus estabeleceu leis e ele é fiel às leis que ele estabeleceu. E uma das leis mais importantes sobre a humanidade faz parte exatamente disso. Você vai se lembrar quando Adão pecou. Será que você nunca se perguntou por que toda a humanidade foi julgada através do pecado de um homem? A Bíblia diz que um homem pecou e por isso todos pecaram. A Bíblia fala que através de um único homem, que foi Jesus Cristo, todos foram salvos. Então isso se trata de lei espiritual, não cabe a mim e a você a julgar essas leis. A gente simplesmente tem que conhecer essas leis e obedecer essas leis. Andar conforme essas leis. Então sim, quando alguém na nação peca, toda a nação deve se arrepender. E esse tem sido o grande problema da igreja brasileira e a igreja em outros países também. A igreja costuma bater no peito, arrotar a santidade e achar que está isenta do julgamento que virá sobre a terra por conta do pecado da humanidade nesse tempo. Não, a igreja está enganada. Nós estamos querendo entrar numa bolha e ficar sozinhos dentro dessa bolha, protegidos. E não é aqui nessa terra que vai haver essa separação do que serve e do que não serve a Deus.
Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos sim debaixo do juízo de Deus quando a humanidade pecar. E eu acredito que a humanidade nunca pecou tanto quanto ultimamente. O homem está passando, extrapolando todos os limites. E a igreja precisa entender que ela precisa tomar um lugar de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender por essa humanidade podre que está se formando agora nos últimos tempos. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus por nós. Porque na nossa cabeça a gente estava achando que Deus ia dar um presidente para os crentes e um presidente para quem não é crente. Não. Todo mundo vai ter o mesmo presidente. A gente estava achando que Deus ia mandar um terremoto aonde ia cair somente os prédios da onde estivessem as pessoas que são inimigas da cruz e do evangelho. Não. Vai cair prédio de gente crente também. Nós achamos que as enchentes iam levar somente as casas das pessoas que não servem a Deus. Nós achamos que o coronavírus ia vir na terra e os crentes iam sair ilesos. Mas não é isso que a Bíblia diz, em nenhum momento ela nos prometeu isso. Ao contrário, a Bíblia diz que o sol que nasce para o justo vai nascer para o injusto também. De fato haverá uma separação, de fato haverá uma recompensa e essa sim será individual, mas por enquanto, por hora que nós estamos aqui na terra, nós vamos colher todo o juízo que essa humanidade tem plantado. O fato é que agora a melhor coisa a se fazer é olhar para as escrituras e ver qual foi a posição desses homens. Qual foi a posição desses homens quando eles viram a sua nação se corromper? Eles se arrependeram por essa nação. Eles pediram misericórdia por essa nação. Eles se humilharam com pano de sacos e cinzas pela nação. Nós precisamos entender que toda a humanidade que hoje está pecando na terra, ela tem uma esperança. A esperança dela é Cristo. E Cristo só chega na vida deles através da igreja. Nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui na terra para iluminar as trevas, para fazer a diferença e para clamar por misericórdia por essas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Agora a consequência vem. Eu não sei você, meu querido, mas eu tenho entendido que Deus está destruindo a terra. Nunca se viu o que está acontecendo hoje. Desde a pandemia que Deus está cada dia mostrando o seu juízo. Cada dia a mão do Senhor tem pesado mais sobre a terra. E não só sobre aqueles que têm pecado, mas sobre toda a humanidade. Porque nós estamos atualmente no mesmo barco. É por isso que nós precisamos nos arrepender. É por isso que nós precisamos clamar por eles. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que me serve, a parcela de gente que me conhece, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Que maus caminhos são esses? Se este povo me chama pelo meu nome, são os maus caminhos que a terra, a humanidade, a nossa geração tem tomado. Nós precisamos nos arrepender por eles. Nós precisamos nos humilhar por eles e não ficar cada vez mais com o nosso nariz erguido, achando que somos a última bolacha do pacote, o alecrim dourado. Não, nós precisamos nos humilhar, a igreja precisa descer, pôr a cara no pó. Talvez assim haja esperança. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Eu sararei a sua terra. Deus pode salvar uma nação por causa de uma igreja que sabe se posicionar. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Não saia desse vídeo sem deixar aqui o seu curtir, porque isso me ajuda muito. Deixe o seu comentário também e fique firme em nome de Jesus. Tchau!